Olá, meus amigos, estamos começando mais um Pod Social e hoje eu tenho a felicidade de ter como convidado aqui o Luiz Barros, que ele é um professor de vinhos, ele é membro da Associação Brasileira de Sommelier, né? E é professor universitário, é uma pessoa que entende muito de vinho aqui na cidade de Niterói e no Brasil, né? Então é uma felicidade muito grande receber o Luiz Barros para a gente trocar uma ideia, bater um papo sobre vinhos. Eu queria também aproveitar hoje para agradecer, tá, e falar que a inspiração desse programa no Pod Social vem do meu tio, que é irmão da minha mãe, que é o Ayrton Rodrigues, que fazia o programa Almoço com as Estrelas. Então a nossa ideia é exatamente com um Pod Social mais moderno agora, trazer os assuntos sociais de relevância para serem discutidos aqui em Niterói, no Rio, no Brasil, que envolvam os interesses da sociedade. Quero mandar os parabéns para minha prima Liz, também lá de Machado, Minas Gerais, que faz aniversário hoje. E também parabenizar minha esposa, que está aqui, ninguém está vendo, mas ela está ali, que hoje nós fazemos aniversário do casamento. 27 anos, né? Então estamos aí parabenizando essas questões. E eu vou passar então a palavra agora para o Luiz Barros se apresentar, falar, né? Sim, olá pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui nesse programa. Eu acho que é um programa que está se iniciando, né? São poucos programas até agora, e também é um prazer, sendo de Niterói, estar no programa de Niterói e falando uma coisa que eu adoro, que é vinho. Muito obrigado. Maravilha. Então, aí a gente trouxe, né, algumas garrafas de vinho. Eu tenho esse vinho aqui que eu produzo lá em Portugal, que é o vinho verde laranja. Só que é um vinho caseiro. E a gente trouxe para degustar, né, já que estamos com um sommelier aqui de primeira linha, né? E também ele trouxe alguns vinhos brasileiros, né, que a gente vai conversar sobre a produção de vinho no Brasil, sobre a gastronomia, como é que está a gastronomia aqui em Niterói, né, às vezes precisa de apoio, né, para poder melhorar a economia, né, que a gente vai nesses países que investem, né, no turismo, na gastronomia, a gente vê todo um cuidado, né, especial, exatamente para fomentar o turismo, né, e a gastronomia ela faz parte. A gente estava até falando de Paraty, que está descaracterizada, né, na cultura. Perfeito. E aí eu queria que você falasse um pouco do vinho brasileiro, e Niterói, a gastronomia, como é que está, o que pode melhorar, o que a gente pode fazer. Bom, nós conversávamos antes sobre vinho brasileiro e eu falava sobre a revolução do vinho no Brasil. O Brasil teve diversos momentos de expansão de produção de vinho, né, desde grandes investimentos, desde da migração italiana para o Brasil no final do século de 1800, até os grandes investimentos que tiveram de multinacionais no país, como a Louis Vuitton Moët Hennessy, que é o maior grupo de luxo do mundo, que montou a Chandon do Brasil, e depois vem aí o Mário Gaissi como enólogo e hoje produz na vinícola Gaissi, que já é uma denominação de origem, né, Alto de Pinto Bandeira, a primeira denominação de origem para espumantes do hemisfério sul do planeta. Tá? Isso é fantástico. Saiu agora esse mês. E essa revolução que acontece após Murilo Regina, que é um mineiro, que introduziu uma tecnologia nova para a produção de vinho em regiões onde você não produzia, como Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, Goiás, Brasília, aí só para dar para exemplificar, né? Eu trouxe aqui hoje 2 vinhos, um da Serra Catarinense, né? Posso mostrar? Pode. Que é do cara de Niterói, né? Humberto Conte, que produz na Serra Catarinense, a Villaggio Conte, somente com uvas italianas, esse é o Glechetto dele, né? 2 brancos que eu trouxe, por acaso, né? E o Villa Moscone, um Chardonnay produzido em Andradas, Minas Gerais, um vinho mineiro,
né? Então, assim, para quem não sabe que isso ocorre, o Brasil hoje vem produzindo vinhos em regiões nunca antes, né, produzidos, né? Então, descobri até que eu sou um enófilo, né? Eu conheço. Eu descobri que eu sou um enófilo. Enófilo é quem é amante do a mãe vinho, do vinho, gosta do vinho e tal, né? exatamente. Tem o enólogo, né? E você estava explicando também das uvas, né? A diferença da uva americana. Sim, nós temos no planeta dois tipos de uvas diferentes, né? As uvas americanas, que são uvas produzidas originalmente nos Estados Unidos da América, e as uvas europeias, né? Que são as uvas destinadas à produção de vinho. E as uvas americanas elas são destinadas ao consumo in natura ou suco de uva. Existem vinhos de uva americana? Sim, como os vinhos que nós chamamos vinhos de garrafão ou, pela nova legislação brasileira, vinhos de mesa. Ok? Agora, as grandes uvas que vão produzir vinhos, que vão envelhecer na garrafa e ganhar ao longo do tempo, essas são as uvas europeias, né? São as uvas que estão aqui, né? Chardonnay, Grequeto e as suas uvas portuguesas, avesso. Esse aqui é de avesso, né? Então, no norte de Portugal. Então, essas são as uvas que nós E a temos. revolução do vinho aqui no Brasil, você falou que eu achei interessante, foi quando eles começaram, né, a deixar de utilizar a uva americana para produzir vinho e começaram a plantar as europeias. Né? Com os grandes investimentos de produtores europeus, né, você teve essa modificação mais ou menos na década de 70, 80, né? Um volume de produção de uvas europeias no Brasil, ok? De lá para cá, tudo concentrado no Rio Grande do Sul, né? E logo após, quer dizer, agora há 10 anos, a produção de uvas europeias em vários estados a partir dessa tecnologia desenvolvida pelo Murilo Regina, que é um técnico da EPAMIG, né, em Minas Gerais. Possibilitou essa produção em vários estados. Posso até explanar um pouco sobre isso. Excelente, é bom. E outra coisa importante que você falou também no início, que eu acho interessante falar para o público, né, é que o Luiz Barros ele tem um curso, ele faz um curso de iniciação ao vinho, né, para pessoas que querem entender mais um pouco sobre vinho, e nos restaurantes interessados, nas empresas, né, que tenham qualidade, que valorizem, né, a gastronomia, no caso do vinho, e que queiram fazer um curso, pode contar com isso que você ajuda eles a fazer esse curso no local. Né? Perfeito. Eu tenho um curso mais técnico, né, e voltado para o comércio, que aí ele encaixa bem em lojas, hotéis e restaurantes, tá? Principalmente os restaurantes, porque, parênteses, né, você vende aquilo que você conhece. Quando a equipe de vendas de um restaurante, né, os garçons, todos, eles não conhecem vinho, eles não vendem. Então, a necessidade deles conhecerem o produto um pouco para que você tenha um aumento de venda desse produto no restaurante, aumentando o mix de itens vendidos, ok? E eu tenho um curso para o consumidor final, que é um curso de iniciação ao vinho. São um curso de 9 horas, né? São 3 dias, cada dia 3 horas, 9 vinhos degustados, e aí você vai entender um pouco sobre o momento brasileiro, um pouquinho de história do Brasil, o momento brasileiro de consumo, o que diferencia um vinho do outro, e aí você sabe disso muito bem, que é a terra, né? A uva, onde essa uva é produzida. Isso vai fazer a grande diferença, né, de qualidade, estilo do produto. Aí nós vamos para a cantina, que é onde realmente se faz o vinho, e aí entra o enólogo, né, que a gente estava falando, o cara que estudou para fazer vinho, né, é o grande bruxo no caldeirão, né, que vai misturar as uvas para produzir um grande produto. Até aí vamos falar sobre barrica de carvalho, a influência do carvalho, a vedação, a rolha, a questão da cortiça no mundo,
né, que só é produzida 80% em Portugal, um pouco Espanha e norte da África, né, mas grosso é Portugal, né? Então é um curso que você sai e a gente continua, uma vez por mês a gente se encontra. Pô, que bacana, né? Eu queria aproveitar o Antônio, Antônio aqui da produção, né? Pedir para passar na filmagem aquela foto número 1 do lagar. Consegue colocar aí? O lagar, que é só para o pessoal, já está na tela. Então esse é o lagar, né? Aí depois aquela parte tirando o caldo, né, do lagar. Já está. Ali nessa segunda etapa, são geralmente 4, 5 dias depois, aquele caldo é tirado do lagar e é colocado na cuba, que pode ser de carvalho ou de inox. Né? Perfeito. Errado, corrige, mas acho que é. Perfeito. E aí deixa lá, né? Eu estou falando modelo português, mas deve ser parecido. Sim. Aí deixa lá mais uns 2 meses na cuba sem lacrar, ele vai continuar fermentando. E aí, quando vai, antes de engarrafar, coloca aquela, tem os 4 copos. Ali já o vinho pronto, mas não engarrafado. Aí a gente faz a degustação para ver se ele ficou bom, ficou no ponto. E a partir dali, aprovado, a gente passa a engarrafar lá no próprio lagar, onde fica, o lagar é uma forma de cave, né, lá no Douro, e aí ele fica, as garrafas ficam lá mesmo. Porque já é aquela cave quase que enterrado, né? Uma coisa com uma temperatura constante, baixa, né? Que mantém o produto. Perfeito. E aí fica a garrafa final, se quiser botar aí. Colocou? Agora pode voltar com a gente. Espetáculo. E em Niterói, especificamente, aqui você acha que tem um mercado assim para ampliar ainda? O que podia fazer para melhorar a degustação de vinhos? Olha, existe em Niterói. Você tem muito consumidor na cidade, muito consumidor, tanto que os meus cursos são todos lotados. São turmas de 10 pessoas, são turmas pequenas, tá? Então você tem várias turmas de 10 pessoas, foram mais de 60 esse ano, né? Participando dos meus cursos em Niterói. Estou com curso em Copacabana também, daqui a pouco no Flamengo. Tá? E as pessoas querem saber. A gente teve, durante a pandemia, um crescimento de consumo do Brasil de 1,9 a 2 litros per capita para 2,8 ou 2,9, dependendo do cálculo, litros per capita. Muito abaixo de Portugal com 50 e muito abaixo da Argentina com 25. Mas foi um crescimento fantástico do consumo de vinho. Isso fez com que o interesse das pessoas no vinho aumentasse muito. Esse aumento de interesse, você estimula o consumo nas lojas, muitos supermercados hoje já importam os seus vinhos, e nos restaurantes. Né? Nos restaurantes, hoje eu tenho alguns clientes que já foram clientes no passado e hoje estão retomando a questão do vinho, buscando treinamento e novas cartas de vinho, porque eles sentem necessidade. Ele tem cliente que gosta de vinho, quer pagar mais, mas só você tem que ter uma carta adequada ao teu produto, que é a gastronomia, né, para poder ofertar para esse cliente. Essa demanda tem crescido. E a melhora da qualidade do vinho, ela deve também estimular, né, essa demanda, né? Perfeitamente. As pessoas passaram a consumir vinhos de melhor qualidade no Brasil. Tá? Os gráficos mostram isso. Então, com isso, Niterói não está isolado do Brasil e do mundo. Então, isso faz com que o cliente de Niterói vá a um restaurante e busque um produto de melhor qualidade. Eu confesso que realmente eu já tive essa dificuldade, assim, né? Até minha esposa está ali gravando, mas a gente chegar no restaurante e querer tomar um vinho de qualidade e não encontrar em restaurante, assim, top, né, da cidade e tal. Você chegar lá e não ter aquele vinho, ter uns vinhos, né? E pouca gente sabe, né? Vinho, por exemplo, uma pessoa pode tomar o vinho gelado, dependendo do vinho pode ser gelado, pode ser um vinho mais refrescante. Nem todo vinho, aquele vinho tinto,
temperatura ambiente, nem sempre, né? Tem... Perfeito. Quando a gente fala em temperatura ambiente, a 40, 42 graus não é temperatura boa para vinho. Não tem como beber em temperatura ambiente. Aí ele vai ficar desagradável, né? Então você tem temperaturas exatas, boas para cada tipo de vinho. Com espumante, com branco, com rosé, com laranja, né? Que se enquadra mais ali numa temperatura próxima ao tinto, né? Do tinto leve, do tinto mais estruturado. Então você tem formas de armazenamento desses vinhos em temperaturas ideais ou fazer com que ele chegue à mesa numa temperatura boa para o cliente degustar, né? Então, a questão de temperatura ambiente, se você estiver na Sibéria, vamos lá para o outro lado, o vinho congela. Então não existe temperatura ambiente, né? Existem temperaturas adequadas a cada produto, né? Isso é fundamental e isso está dentro do serviço prestado pelo restaurante. Tá? Coisa mais desagradável é você chegar num restaurante e pedir um espumante, né? Ele vem para você quente. Pô, ele tem que estar 6 graus, 8 graus, uma temperatura muito baixa. Então, se ele coloca num balde de gelo, o cliente tem que ficar esperando chegar na temperatura e a sede dele. É desagradável. Então, o armazenamento no restaurante e a forma de servi-lo é fundamental. E o meu curso abrange isso também. E a gente conversou um pouco antes, né, sobre vinhos aqui do Brasil, né? Vamos falar de vinhos brasileiros. E aí você trouxe esses vinhos, né, maravilhosos aqui, que são brasileiros. Sim. E aqui no Brasil, como é que está a questão do vinho vegano, né, um vinho orgânico? Lá em Portugal o pessoal fala mais vinho orgânico, aqui o pessoal fala mais vegano, né? Que seria sem aditivos. Sem aditivos. Tem esse produto aqui? Você tem, mas você tem poucos produtos, porque você precisa de condições de terroir, condições climáticas, em que você vá poder produzir. Por exemplo, a Serra Gaúcha é um lugar muito úmido, ok? E você tem uma produção de micro-organismos que frequentam ali e que muitas vezes você tem que fazer a pulverização ou usar outros mecanismos, insumos, né, defensivos agrícolas. Então, esses já não podem ser os orgânicos, né? O Brasil tem essa questão hoje. De locais onde você vai produzir. Por exemplo, nós temos aqui Los Hermanos, Chile e Argentina. A Argentina produz um grande deserto, a maior parte dos vinhos, que é Mendoza, né? É um grande deserto com água que vem de gelo dos Andes, né? Canalizada. No Chile, entre cordilheiras, você não tem chuva. Então você tem um local adequado e que não produz micro-organismos, você não pulveriza, usa menos defensivos agrícolas. No Brasil você não tem isso. Então, existem vinhos orgânicos, sim, mas eles são muito pontuais em alguns locais, e produções normalmente pequenas. É mais uma coisa artesanal. Isso. Assim, em mercado comum, não. Em restaurantes. Vinhos brasileiros é muito difícil. Muito difícil você ter. Não vou falar que não tenha, existem. Então tem um campo. Tem um campo. Tanto que os vinhos veganos, por exemplo, ou os orgânicos, eles são diferentes, tá? Os veganos dos orgânicos. Qual é a diferença? Vamos lá. Um vegano, ele é orgânico, tá? Mas o vegano é uma filosofia em que você não utiliza nada animal, ok? Filosofia, você não utiliza nada animal. Durante o processo de produção de vinho, você pode utilizar, como por exemplo, clara de ovo, para clarificar o vinho, né? Se você utilizar o clara de ovo, caseína, albumina e clara de ovo, caseína são 3 produtos derivados de seres vivos, né? Se você utilizar um desses produtos, ele não pode ser vegano. Se você não utilizar esses produtos, ou não fazer a clarificação, ou utilizar um mineral chamado bentonita, aí você pode classificá-los como
vegano. Tá? Essa basicamente a diferença. Você tem muitos vinhos argentinos e chilenos veganos. E o orgânico já é sem orgânico, sem utilizar quase nada. agrotóxico, perfeito. Perfeito, química. Exatamente. Então, esse aqui então seria mais o orgânico mesmo. Esse é um orgânico e certamente vegano, porque você também não planificou, nem filtrou ele. Então, ele tem total. Um pouco, como é que se diz? Total natural. Fosco, né? Ele tem resíduo, né? Então ele é âmbar, né? Se você notar, né? Ele tem resíduo aqui dentro. Então ele é âmbar. É um vinho, por isso que ele se chama. É um vinho vivo, né? É um vinho vivo, não, é um vinho, como você falou, é um vinho laranja, né? É um vinho que ficou mais tempo com as cascas e pegou essa cor e tem tanino. Né? Normalmente os vinhos brancos, você pode provar isso aqui, tanino zero. Né? Esse aqui retirou taninos da casca. Então ele é um vinho que ele tem aromas de mel aqui, pô, muito bacana. Agora, a uva avesso que é considerada uma boa uva. Uma boa uva na região dos vinhos verdes. Quando você bebe, passa a língua na sua boca, tá áspero. São os taninos que estão aqui, uma acidez dele espetacular, muito boa, altamente gastronômica, né? E com uma graduação alcoólica boa de 13,5. Isso que eu te falei, não, a gente estava conversando antes, claro, né? É um vinho que dá para guardar, pelo menos, guarda umas garrafinhas 5 anos para beber depois. Que ele vai envelhecer e vai ficar maravilhoso. Essa acidez deve diminuindo, né? Os taninos também, mas ele conserva, porque são 3 conservantes do vinho: álcool, tanino e acidez. Então é um vinho e o ideal longevo. É conservar ou numa adega, né, própria, ou então a gente tem adega, pode colocar na geladeira. Pode. A questão da geladeira é só que ela tem umidade. Né? Você abre e fecha toda hora, trepida, essas coisas assim. Pode ver, aí com a umidade, toma cuidado com a rolha. O ideal seria a adega mesmo. É a adega, que ela é mais seca, ela não tem essa umidade, temperatura constante. O que faz o vinho envelhecer muito? Variação de temperatura. Calor, frio, calor, frio, calor, frio. E vai estragando o vinho. Então ele ali deitadinho ali durante 5 anos, se você aguentar 5 anos, segurar o vinho, né? Vamos experimentar esse que você trouxe, Andrada? Vamos. E vamos colocar na caneca? Pode ser. Gente, na caneca. Olha, esse vinho aqui, né, como eu falei, o Vila Moscone é um vinho de Andradas, safra 2019. Eu posso servir vocês? Pode. Faz o brinde, né? Gente, olha só. Olha que luxo. Que luxo. Sommelier, né? Também trabalhei na Verão. Beijo, seu Nelson. Claudinha, Assim, é um prazer estar aqui com vocês. Você me desse lado aqui, né? Que a gente tinha que servir assim, um jeitinho, né? E a gente fazer aquele tradicional brinde. Com mão pra cima. Não é tacinha, né? Me perdoe, mas eu acho que vai ter também o mesmo gostinho do vinho. A taça é tudo, né? Mas a taça porque você vê a transparência, mas eu vi você servindo. Aqui o rótulo, ó. Claro. Tá? Muito Boa obrigado. degustação. Obrigado. O tradicional brinde, ela vai brindar também? Não, vocês todos aí. Depois eu Brinde do Pode Social. Vamos experimentar aqui em Minas Gerais. Um aroma leve, muito fresquinho, né? Super agradável. Gostoso, né? Muito bom. Levíssimo, um chardonnay. Azul. Levíssimo, fresco, 12 graus de álcool. É sempre um chardonnay, né? Mas 12 graus de álcool, grau de graduação baixa. É um vinho também muito gastronômico, né? As pessoas gostam de beber vinhos de 14 graus, né? 14,5. De alta qualidade desse Minas Gerais. Minas Gerais de Andradas, né? Para quem quiser. fala, mineirinho faz vinho também. Então tá aí, né? Um vinho super gostoso. Porque o nome dele,
Vila Moscone. Aqui, ó, Vila Moscone. Aqui, ó, Vila Moscone. Um vinho de Andradas, em Minas Gerais, que o Luiz Barros trouxe para a gente experimentar. São uvas italianas. Não, esse aqui não. O Italianas é só o Conte. É. Esse aí são uvas. A Grechetto é uma casca italiana. Sim, ele só produz, ele importa as mudas, elas chegam em containers, sobem a serra e lá ele prepara. E esse aí ele usa aquela técnica que você falou de Esse aqui sim. de ampliar, fazer a poda para poder a uva, ao invés de estar em março, né, Isso. em junho. Perfeito. Como eu estava conversando antes, a grande revolução do vinho brasileiro ultimamente tem sido a dupla poda, ou chamado vinhos de inverno. Tá? A partir de certo momento, esse aqui não tem, mas começaram a colocar nos rótulos a frase vinhos de inverno, para identificar esses vinhos em que o produtor ele faz a safra do Brasil, né, no hemisfério sul, é fevereiro, março, onde você colhe as uvas. Em fevereiro o produtor faz uma poda e a planta vai produzir as uvas em julho, julho e agosto. Qual é a vantagem dela jogar a produção dessas uvas para junho, julho e agosto? Você tem noites frias, dias quentes e não chove. Aí Inverno chove menos aguarda. A uva vai ficar menos aguada, mais estruturada, para você produzir um bom vinho. Então, vários vinhos no Brasil hoje, nessas regiões de Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Goiás, Brasília, São Paulo, estão sendo produzidas com a dupla poda e são vinhos de inverno. Maravilha, né? É isso aí, pessoal. Foi uma honra muito grande Obrigado. contar com a participação do Luiz Barros, que além de ser um especialista de vinho, é um poeta, né? Sim. Então tem aqui um livro que ele escreveu junto com a Débora Coutinho, Geisa Figueiredo e Gisele Oliveira e Antônio Barros, que é o nome artístico do escritor. Cores no Absurdo. É um livro sobre a vida, né? E vinho tem tudo a ver com a vida, né? Porque quem vive bem aprecia um bom vinho. Né? E ano que vem, já está em revisão, lanço um livro com 60 poesias. Maravilha. De minha autoria. Eu queria parabenizar aqui o Luiz Barros, agradecer muito a ele aqui e em outras oportunidades a gente vai conversando mais, né? Prazer. Vinhos e vamos ver se a gente consegue melhorar essa questão gastronômica aqui em Niterói, né? E trazer esse aumento do consumo para a gente chegar lá no nível argentino, né? Olha, 25 litros por pessoa. Eu estou fazendo a minha parte, né? Acaba com um brinde aí, eu vou pegar. Ok. Obrigado. Saúde, gente. Muito obrigado. Olha, temos a claque aqui.